Com grande alegria, entrevistamos o professor Denis. Vocês sabiam que ele tem um canal no YouTube chamado Professor que Conta? As perguntas foram feitas por um aluno de cada sala, representando todas as crianças de nossa escola. Ele nos respondeu várias curiosidades. Vamos assistir? Eu me chamo Denis Dias, mas antes de eu começar, eu gostaria de agradecer a todos que compõem a comunidade escolar, professoras, professores, gestores, grupo de apoio, auxiliar de limpeza, auxiliar de cozinha, cozinheira, aos pais, às mães, e principalmente vocês, crianças, que mandaram as perguntas representando as suas turmas com a curiosidade de saber sobre o continente africano. Bom, como eu disse, eu sou Denis Dias de Toledo, e sou professor também da Prefeitura de São Paulo, da Diretoria Regional de Ensino Jaçanã Tremembé. Eu trabalho no SEI e dou aula para crianças de 3 anos de idade. Além disso, eu sou contador de histórias africanas. Eu pesquiso sobre a área de cultura africana, afro-brasileira e indígena. E eu fiquei muito feliz mesmo, com o convite de vocês para fazer essa entrevista. Eu estou muito ansioso para tentar responder as perguntas de vocês. Vamos lá? Oi, sou o Pablo, da turma Chico Xé. Por que você usa esse chapéu? Olá, Pablo. Então, eu utilizo essa roupa e esse chapéu que se chama... Aliás, ele tem vários nomes. Ele tem nome de bobô, de quipá, de filá, de kufi. E ele é utilizado de diferentes formas, como eu já falei, tem vários povos no continente africano, mas não só no continente africano, em alguns outros povos também. Mas o porquê que eu uso, né? Existem alguns significados que eu gosto de falar. Em algumas tradições, o chapéu junto com a roupa, eles combinam e são utilizados para algumas datas festivas em alguns povos africanos. Para um casamento, para um batizado, para uma festa de união da comunidade. E ele também representa sabedoria. Toda pessoa também que utiliza, os mais velhos, eles utilizam para representar sabedoria também. Não que eu seja muito sábio, eu conheço algumas coisas, mas eu utilizo mais por conta também de eu ser contador de histórias africanas. Todos os contadores, eles utilizam de uma roupa que ajuda a contar as histórias que eles estão contando. E eu utilizo essa roupa também para poder gerar curiosidade, que nem você perguntou sobre essa roupa e sobre o chapéu. Então, já alguma coisa a mais também para trabalhar quando a gente está contando e explorar outras coisas que a gente não explora. E é importante dizer também que as roupas coloridas, elas têm vários significados também, em determinada cultura, em determinada tradição. Muitos estão relacionados com alguns sentimentos, como alegria, amor, união, mas também tem algumas outras tradições que envolvem essas cores também, que são cores muito chamativas e brilhantes, tá bom? Oi, eu sou o Nicolas. Eu gostaria de saber se você mora na África. Oi, Nicolas. Não, Nicolas, eu moro no Brasil, no mesmo país que você. Quem dera eu pudesse morar lá no continente africano, mas não moro, tá? Eu moro aqui na zona norte de São Paulo, aqui no bairro do Jaçanã Tremembé, tá bom? Oi, eu sou da sala 6E. Eu quero fazer uma pergunta para o professor Denis. E você já viajou para a África? Olá, Rian. Não, Rian, infelizmente eu nunca fui, mas eu tenho muita vontade de conhecer Burkina Faso, que é um país de lá, Tanzânia, Zimbábue, Moçambique. Mas eu nunca tive a oportunidade, mas eu já sonhei que eu já fui para Burkina Faso, você acredita? A gente tem tanta vontade de ir para alguns lugares ou para fazer algumas coisas que a gente acaba sonhando. Mas eu ainda nunca fui, mas eu estou juntando dinheirinho e em breve eu vou e vou trazer muitas histórias de lá, hein? Eu sou o Pierre da sala 6B, professor Denis. Por que você conta histórias da... Olá, Pierre, tudo bem? Então, Pierre, eu conto as histórias do continente africano porque o pai do meu pai, que foi meu tataravô, ele veio de lá do continente africano. Eu só não sei ao certo do país que ele veio. Mas
Não só ele, como muitas outras pessoas vieram do continente africano para cá, para o Brasil, e ajudaram a construir o nosso país. Pessoas lá do continente africano, quanto pessoas europeias e pessoas indígenas. O nosso país ele foi construído por muitas pessoas diferentes, só que nem sempre as pessoas contam as histórias deles. As histórias que contam são histórias muito ruins. E lá, as histórias do continente africano são muito bonitas. Se você olhar lá no meu canal depois, você vai ver que tem várias histórias. Eu coloco uma história, cada história por semana, uma brincadeira, né? Ou uma cantiga. Então, vale a pena conhecer. É por isso que eu conto histórias africanas, para que as pessoas conheçam a beleza que tem no continente africano, que faz parte da nossa sociedade também. Boa tarde, Pro. Meu nome é Mariana, sou aluna das professoras Sibeli e Marcela, do CIG, da Escola Maria Lúcia Petit da Silva. Quero lhe fazer uma pergunta. Você conhece muita gente que mora na África? Olá, Mariana, tudo bem? Então, Mariana, eu não conheço muitas pessoas assim pessoalmente, né? Eu só conheço 2 pessoas que eu pude conversar, que foi o François Mosebamba, que é lá de Burkina Faso. Ele é um contador de histórias, ele é um griot. Griot é um contador de histórias que aprende a contar história com seu pai, com seu avô, com seu bisavô, com seu tataravô. Eles têm uma tradição de contar histórias do povo deles. E eu conheci ele desta forma. Ele veio para cá para o Brasil e contou histórias num lugar onde que eu faço, que eu estudo, né? Que eu faço como você vai para a escola estudar, eu vou também para estudar na faculdade. Eu conheci ele, conheci o Malik também, que é um vendedor de tecidos, que fica lá na Paulista, e conheço outras pessoas pela internet, mas só nunca conversei pessoalmente, tá bom? Oi, professor Denis. O meu nome é Marco Antônio. Eu estudo na Maria Lúcia Petit. A minha sala é 6H. Eu gostaria de saber de você. Como é as casas da pessoa lá na África? Olá, Marco Antônio. Então, as casas lá no continente africano, elas são parecidas com as daqui também, aqui do Brasil. É claro que em alguns lugares mais afastados dos centros da cidade, onde alguns povos mantêm as tradições, igual parecidas com dos indígenas, eles têm algumas casas diferentes, que são feitas de palha, de madeira, de barro, e principalmente em locais, em vilarejos, que eles têm um poder aquisitivo muito baixo. Então as casas são feitas até de barro, né? Pau, a gente fala que é de pau a pique, né? Parecido com pau a pique. Então, tem algumas casas que têm essa diferença em alguns lugares de lá também, que são vilarejos bem afastados do centro da cidade. Existem algumas casas que elas têm alguns desenhos muito coloridos mesmo. E alguns desenhos diferentes que eles fazem nas paredes ou com tintas naturais. Mas nos centros das cidades, que a maioria dos lugares, né, que são vários povos, existem casas muito parecidas com a nossa, tá bom? Olá, professor, tudo bem com você? O meu nome se chama Marina Daniel Negrinho de Carvalho. Eu estudo na sala 6I e hoje eu tô feroz de alegria. Também a minha pro se chama Pro Camila e a outra pro se chama Ana Laura, Pro Ana Laura. Ô professor, tem zebra na África? Ô professor, tem leão na África? Eu tô falando devagarinho por causa que às vezes eu falo um pouquinho bolado. Ô professor, tem tigre na África? Ô professor, tem onça na África? Ô professor, tem jacaré na África? Ô professor, tem leão na África? Beijo, professor. Tchau. Lá no continente africano tem muitos animais. Desses que você falou, acredito que só a onça não. Mas tem leão, tem zebra, tem girafa, tem avestruz, tem elefante, hipopótamo, hiena, guepardo, gnu, impala, avestruz,
E o jacaré que você falou tem, em vez do jacaré, tem um outro que se chama crocodilo, que é um parecido com o jacaré também, uma espécie de tipo de jacaré também. Tem vários animais lá. Pode ser que tenha onça, mas talvez não seja originária de lá do continente africano. Pelo menos não é do meu conhecimento, tá bom? Oi, eu sou a Camila do sexto C. Professor Denis, por que você fala com essas palavras diferentes? Olá, Camille, tudo bem? Então, as palavras que eu falo diferentes são as palavras das histórias. Então, quando a gente traz histórias que elas não fazem parte do nosso dia a dia, por exemplo, que elas vêm de fora, que vêm lá do continente africano, a gente acaba utilizando dessas palavras para a gente conhecer também. Olha uma coisa legal que eu vou falar para você. Muitas palavras do que a gente tem no nosso vocabulário, que a gente usa no nosso dia a dia, elas são de origem africana. Por exemplo, o acarajé, o fubá, o dendê, o quiabo, entre outras palavras que a gente utiliza no nosso dia a dia, que elas são de origem africana e a gente nem sabe. Então é importante a gente conhecer outras palavras também. Por isso que eu uso essas palavras nas contações e nas músicas e nas brincadeiras, para também surgir a curiosidade da gente aprender coisas novas. Oi, eu sou a Eduarda, do 6A. Hoje eu vou fazer uma pergunta para vocês. As crianças que moram nos países da África brincam do quê? Bem, então, Eduarda, lá no continente africano são muitos povos, né? Então, é difícil a gente definir tipos de brincadeira. Eles brincam, né? Lógico que lá eles devem brincar da mesma forma que a gente acaba brincando também aqui com alguns meios de tecnologia. Mas eu conheço muitas brincadeiras tradicionais de lá. Por exemplo, eles brincam com uma amarelinha que é diferente da amarelinha que nós brincamos aqui, que é uma amarelinha chamada amarelinha africana. Tem até festival, acredita, dessa brincadeira? Tem um vídeo lá no meu canal. Eles brincam com brincadeiras cantadas, que são cantigas também. Eles brincam com brincadeiras que têm elementos da natureza como terra, pedra, galhos, areia. E são brincadeiras super divertidas também. Mas o que é importante a gente falar sobre as brincadeiras, que são brincadeiras que não tem quem ganha e quem perde. Assim, tem disputa, mas eles não se importam se eles ganharam ou se eles perderam. Para eles, todas as brincadeiras, quem brinca são vencedores, porque quando a gente brinca junto, todo mundo está feliz. Então é isso que importa para eles, que é importante talvez a gente pensar para a gente brincar com os nossos amigos. E além disso, eles brincam cuidando um dos outros. Por exemplo, tem uma brincadeira que se chama serpente. Então eles sentam assim em fila, um atrás do outro, e aí, por exemplo, eu seguro meu amiguinho da frente, e aí o meu amigo da frente segura o outro assim pela cintura, e aí se forma uma fileira de ser que se chama serpente, 2 fileiras de amiguinhos, né? E aí todos abraçadinhos, sem colocar a mão no chão, tem que andar todo mundo junto arrastando o bumbum até chegar na linha de chegada. Quem chegar na linha de chegada primeiro vence. Só que o grupo que não chegar primeiro, ele não fica triste, porque ele se divertiu também brincando. Além de brincar, ele se preocupa em não machucar o amiguinho também. A ter o respeito com o corpo do amigo, a respeitar o tempo do amigo também, tá bom? Lá no canal tem outras brincadeiras. Eu espero que você possa ter a oportunidade de olhar lá e conhecer essas brincadeiras. Toda semana a gente coloca uma nova, tá bom? Um beijo! Eu sou o Murilo, eu sou aluna da professora Flávia e Cida. Professor Denis, qual é o seu conto preferido? Olá, Murilo, tudo bem? Murilo, a história, o conto que eu mais gosto é O Coração do Baobá. Por quê? Porque O Coração do Baobá foi a primeira história que eu contei, assim, para um público grande. E é uma história que fala sobre uma beleza da natureza e um cuidado que a gente tem que ter com ela. E mostra sobre generosidade. Eu acho que essa história ela fala um pouquinho de mim. Eu acho que é por isso que eu gosto. Eu acho que a gente tem que se doar para as pessoas, cuidar das pessoas, dar o que a gente pode, às vezes, para poder ajudar as pessoas. E o Coração do Baobá é isso, ele dá o pouquinho que a gente precisa, né, às vezes. Então é por isso que eu gosto dessa história. Ela fala um pouquinho sobre mim. Oi, eu sou o Murilo, sou da turminha da Pro Natália e da Pro Flávia. Eu gostaria de saber se o professor Denis já conta a história da África. Oi, Murilo! Murilo, sim, eu conto histórias africanas. Eu gosto muito de contar histórias africanas.
mas eu vou contar aqui, vou até contar uma pequenininha aqui para você. Existe uma pequena história de um viajante. Esse viajante ele chegou numa aldeia e ele estava muito cansado. E ele foi recebido com comida, com roupa seca, que estava chovendo muito nesse dia. E aí ele percebeu que nem não precisou falar nada. Ele achou muito estranho, né, que as pessoas elas falavam, davam as coisas para ele assim tão assim, sem ele pedir. E aí ele resolveu ficar ali e agradecer essas pessoas, trabalhando para essas pessoas. E até que um dia que ele decidiu que ele deveria ir embora, ele decidiu fazer um cesto de doces. Aí ele colocou esse cesto de doces debaixo de uma árvore e pediu para as crianças que quem chegasse primeiro até o cesto de doces ganharia o cesto. Quando ele disse já, as crianças deram as mãos, correram juntas até o cesto de doces e comeram os doces juntas. Aquele viajante achou estranho por que aquelas crianças correram juntas e perguntou: por que vocês não correram separados, assim uma de vocês comeria um doce sozinha? E aí uma criança disse: Ubuntu, tio. Como eu poderia comer, chegar a correr sozinha e ganhar os cestos de doces e deixar os meus amigos tristes, sem comer nada? Ubuntu significa eu sou o que sou pelo que nós somos e a gente precisa pensar em todos. E foi assim que o viajante descobriu que era importante a gente não só se preocupar com a gente, porque a gente é o que é, porque todos nós somos. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Oi, eu sou a Natália Cristina, da sala 6E. Professor Denis, há quanto tempo você faz a história da África? Olá, Natália, tudo bem? Natália, eu conto histórias africanas já tem 2 anos, mas que eu pesquiso a cultura africana tem mais, já tem uns 4 anos que eu pesquiso, tá bom? Mas que eu conto mesmo são 2 anos. Boa noite, professor Denis. Meu nome é Anthony Prado, eu sou da turma 6L. Do EMEI? Do e-mail Maria Lúcia Petit da Silva. Eu quero te fazer uma pergunta. Como é sua sala de aula? Olá, Anthony, tudo bem? Então, Anthony, a minha sala, ela tem diversos elementos, né? Na verdade, não é minha, é nossa sala, é minha, dos meus alunos, da minha parceira. Lá tem vários caixotes de feira de madeira que nós pintamos. Em cada caixote tem um elemento diferente. Tem cabaças, tem semente de urucum. Tem um caixote que é só de peneiras. Tem um outro caixote que é só de colher de pau. Tem um outro caixote que é só de latas. Tem um outro caixote que é de bucha vegetal. Tem outro caixote que é só de tampinhas. Outro só de CDs. Outro só de lápis de cor. E tem um caixote de livros. Então, na minha sala tem muitos elementos diferentes. Tem bastante livros africanos, indígenas, de outras culturas também. Tem bastante tecido colorido, figuras, imagens de pessoas negras famosas, como reis, rainhas, princesas e príncipes. Tem imagens sobre a capoeira e sobre instrumentos também. Tem TV, tem DVD, mas a gente usa mais para assistir vídeos sobre cultura. Eu sou a Vitória Aparecida Ramos Martins. Eu sou da sala 6L. Professor Denis, qual atividade os alunos mais gostam de fazer? Vitória, tudo bem? Vitória, eu acredito que a atividade que meus alunos mais gostam, porque é o que eles sempre pedem também, é a capoeira. Eu dou aula de capoeira para os meus alunos. Eu não sei se você conhece, mas a capoeira é uma dança misturada com jogo, misturado com uma arte, com uma luta, né? E essa capoeira, ela ajuda a gente a movimentar o corpo, a respeitar o amigo, a conhecer as potencialidades do corpo que a gente nem sabe que pode, a desenvolver o equilíbrio, e a gente aprende várias cantigas e aprende a tocar os instrumentos dessa brincadeira também, nessa dança, que é a capoeira. Eles gostam das outras também, dos momentos de contação, mas essa é a atividade que eles mais gostam de fazer. E eles pedem muito e aprendem muito, tá bom? Oi, eu sou o Thiago da turma 5B. É verdade que você é o professor que conhece mais histórias africanas e indígenas da rede municipal de ensino hoje? Oi, Thiago, tudo bem?
Imagina, Thiago, eu, o professor que mais conhece histórias na rede? Não, eu não sou não, eu não me considero. Eu pesquiso bastante, conheço bastante histórias africanas, mais africanas do que indígenas, mas acredito que tem outras pessoas também que conheçam bastante. Mas eu não me considero a pessoa, o professor que conhece mais não, tá? Eu conheço bastante, mas não sei se sou eu que conheço mais. Pode ser que tenha outras pessoas. Eu sei que tem outras pessoas que contam histórias também que conhecem essa temática da cultura africana também. Oi, gente, aqui é o Arthur. Eu sou da escola da Pro Rosângela, da Pro Suzana, e eu quero saber onde que é a África. Olá, Arthur! Então, Arthur, o continente africano ele fica no sul da Europa e ele é banhado pelo Oceano Atlântico. Ó, ele está aparecendo bem aqui em cima, em verde, está bem destacadinho em verde. Mas se você tiver a oportunidade, pede para alguém que tiver celular próximo a você a procurar no Google depois onde fica o continente africano. E você vai conseguir ver o mapa bem coloridinho no mapa mundi e os países e os continentes que são próximos a ele, tá bom? Meu nome é Emanuele, sou da turma 6J e quero fazer uma pergunta. Professor Denis, quem mora na África? Então, Manuel, o continente africano ele é muito grande, né? Ele tem muita diversidade, muita diversidade de árvores, de pessoas, que nem aqui eu tenho um baobá, fiz um painel do baobá, e lá tem esse baobá e muitas outras árvores que são ancestrais. Existem muitos povos lá, né? Muitos povos diferentes que têm costumes diferentes, vivem de formas diferentes, mas são pessoas como nós. O que eu gosto muito de dizer, que vale a pena nós conhecermos lá, são as danças, as brincadeiras, as cantigas e os reis e rainhas, príncipes e princesas que viveram lá. Porque eles são diferentes desses que a gente conhece aqui no Brasil. E eles são tão lindos, eles têm a pele negra, parece tão negra e tão brilhosa como a noite, é muito lindo de se ver. As roupas deles são coloridas, são de diversas cores. Eles usam um tipo diferente de coroa. Muito diferente dessa que a gente conhece, e algumas parecidas. Eles usam muito ouro em alguns povos também, desses reis e rainhas. Então vale a pena conhecer as histórias. Tem muitos livros que depois eu posso deixar disponível para vocês. Eu posso mandar para os professores de vocês, tá bom? Algumas sugestões. Mas é isso, tá bom? Oi, meu nome é Lorena. Na turma 6K, professor, ver quantos objetos parecem na historinha. Tudo bem? Então, Lorena, os objetos que eu estava no vídeo da história, do coração do baobá, era esse potinho aqui, ó, esse pote de madeira, que quando eu contei a história do coração do baobá a primeira vez, eu utilizei isso daqui para representar o baobá, que era a árvore ancestral, né? Que é igual a essa árvore que está aqui atrás de mim. E aí, quando a gente abre o coração do baobá, eu abria e aparecia essas pedras. Faz esse som muito bonito, que era para representar a riqueza do coração do baobá. E aí ela estava lá, eu ia utilizar, mas no final eu acabei não utilizando. Eu não uso mais esse objeto, mas eu deixo para decorar, para usar no cenário. O outro elemento que tinha era esse instrumento que se chama xequerê. É um instrumento de percussão utilizado em danças populares de origem africana aqui no Brasil. Vou fazer um pouquinho do barulho para vocês conhecerem. Tá? Esse é o xequerê. E o outro instrumento era esse daqui, o agogô. Esse instrumento ele é utilizado na capoeira e entre outras danças também populares brasileiras de origem africana. Professor Temi, Tudo bem? tudo bem? Eu sou o Enzo, Estou Ed, da turma da turma 6H. devagar. Gostaria de saber Quer saber se vocês se você canta canta música africana. música Ah, pequena? Enzo! Canto sim, Enzo. Canto algumas cantigas, algumas canções do povo africano, dos povos africanos. Eu vou cantar uma para você, que é do povo Yorubá. Ela é assim.
labe igi orombo, nibe laben serewa, hinung adun arawaya, labe igi orombo, 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 orombo. A tradução dessa cantiga, ela fala: debaixo da laranjeira, onde jogamos nossos jogos, estamos felizes, empolgados, debaixo da laranjeira. É uma cantiga das crianças dos povos Yorubá. Espero que você tenha gostado. Oi, gente, eu sou o Pedro Costa da Moria, sou no 6D e hoje eu tô junto com o professor Denis. O professor Denis, você tem instrumentos africanos? Por favor, pode nos mostrar? Tudo bem? Pedro, eu tenho sim, até deixei separado aqui, ó. A gente tem aqui o agogô, que pelas pesquisas dizem que vem dos povos bantus. Ele é feito com cascas de castanha do Pará. Ele é utilizado nas danças de capoeira e entre outras danças populares que vêm de origem de matriz africana também. A gente tem aqui o xequerê, que vem lá do Togo, Benin, entre outros países do continente africano, e ele tem vários tamanhos. E eles são feitos de cabaça, contas, né, miçangas e linhas. Tem também o djembe, que é um tambor que vem lá de Guiné, é um país do continente africano. Esses tambores eles são utilizados na capoeira, na dança do jongo, na dança do maracatu, entre outras danças também aqui do Brasil. E por último tem o berimbau. O berimbau é um instrumento também utilizado na capoeira, feito de biriba, cabaça, arame, baqueta, que é esse pauzinho, esse cachixi e a pedra que a gente chama de dobrão. E é utilizado na capoeira, que meus alunos gostam bastante. Eu não falei na minha apresentação, mas eu também sou capoeirista, praticante de capoeira, tá bom? Boa tarde, meu nome é Thaís, eu sou a mãe do Rian Pereira, da professora Silva Inara, do 6º N, do EMEI Maria Lúcia Petinho. Eu quero fazer uma pergunta para o professor Denis. Qual é a importância das famílias, das crianças no seu trabalho? Beijo. Thaís, é de suma importância, né, a participação dos pais. Eu normalmente, quando eu começo o ano letivo, eu já começo na primeira reunião conversando com os pais sobre o meu projeto, que não é um projeto que tem começo, meio e fim, que ele começa em determinado mês e termina no outro. Não. Ele vai desde o primeiro dia de aula e vai até o final. E é assim todos os anos, porque trabalhar a cultura africana, afro-brasileira e indígena não é um dia, não é um mês, não é uma semana, né? Então eu sempre falo isso para os pais e explico da importância das crianças conhecerem, porque os pais eles têm um certo preconceito, né? Acredita que a gente está falando sobre religiosidade. E não é isso, a gente está falando sobre diversidade cultural, valores civilizatórios que fazem parte da nossa sociedade. Nossa sociedade é formada pela cultura europeia, pela cultura africana, pela cultura indígena, asiática. Então, tem muitas outras culturas. E essas fazem parte porque ela é majoritariamente, se a gente parar para pensar em população negra, né, em população que veio para o continente africano, a gente tem 54%, 52% IBGE catalogou entre 2017 e 2016, se eu não me engano. Então, a gente está falando sobre a base da nossa sociedade, né? Que é muito subalternizada, muito marginalizada. Então, é preciso explicar para os pais dessa importância deles entenderem que a gente precisa falar, e a gente tem uma legislação que nos obriga a estar falando sobre essa cultura, e mesmo que ela não existisse, seria de suma importância que a gente falasse, e eles entenderem da importância da participação das histórias deles na sala de aula também, na participação deles no cotidiano escolar, não só nessas culturas, mas em todo o contexto escolar, né? Eu falo que o pai, mesmo que ele encontre dificuldades, mesmo que ele não consiga ir para uma reunião, mesmo que ele não consiga ir para um dia da família, que ele consiga outros meios e outros horários para estar participando. A escola está aberta para isso, né? E aí basta ele ter vontade e interesse. Nesse sentido,
que eu sei que infelizmente a gente vive numa sociedade que a gente não tem tempo, a gente tem que trabalhar, mas participar até em casa mesmo, perguntando para os filhos como é que foi, tentando entender o que está acontecendo, conhecendo o projeto que está acontecendo em sala de aula, que está acontecendo na escola, e de alguma forma ele participar. Os professores também fazer essa ligação também, eu costumo sempre mandar atividades que resgatem as histórias das famílias. As histórias da família são de suma importância para construir a identidade das crianças e, consequentemente, a identidade da escola, né, da comunidade escolar. Então, todo esse processo de participação é importante para que eu consiga levar também esse pertencimento das crianças através das suas narrativas e correlacionando com as narrativas de cultura africana também, tá bom? Espero que tenha atendido a sua pergunta. Olá, meu nome é Leidiane. Eu sou a mãe do Enzo Miguel, da turma 6H. Professor Denis, por que precisa de uma lei para ensinar cultura africana e indígena das escolas? Olá, Leidiane. Então, Leidiane, para eu explicar todo o contexto histórico sobre essa legislação, demoraria muito tempo. Mas o que a gente precisa refletir é, o nosso país ele foi formado por 3 povos, os europeus, os indígenas e os africanos. E durante muito tempo, a educação ela se preocupou em contar a história da constituição do nosso país a partir da visão europeia. Isso acabou sendo impregnado na nossa sociedade. Não só por isso, né? Por diversos outros contextos históricos, de escravidão e por aí vai. Mas a própria educação ela ajudou a fortalecer essa visão e até a questão do conceito de racismo, né? E a partir dessa visão e a partir de movimentos de luta de povos negros, indígenas, querendo lutar para poder mostrar a valorização e a sua contribuição na formação do nosso país, que surgem essas legislações, para garantir essa obrigatoriedade da gente ensinar para os nossos pequenos e para os nossos adolescentes a importância dos povos indígenas e africanos na formação do nosso país, para que eles possam conhecer a sua formação, a sua ancestralidade, se reconhecer na identidade também desses povos, para que eles possam valorizar, respeitar, né? Tem todo um quesito de representatividade também envolvido nessas culturas, né? Então, para a gente entender essa diversidade que nós vivemos nesse país e nós possamos respeitar essa diversidade. Existe um mito que dizem que nós somos todos iguais, somos um país miscigenado, não existe racismo. Pelo contrário, existe racismo. E não somos todos iguais, somos todos diferentes. E é importante sermos diferentes, porque é nessa diversidade que a gente encontra potência, nessa diversidade cultural. Não é porque somos diferentes que somos ruins, pelo contrário. Então essas legislações elas são obrigatórias para isso, para a gente poder ensinar os nossos alunos, as nossas crianças e os nossos adolescentes sobre qual é a real história, sobre todas as visões, né? Não só pela visão eurocêntrica, a única história, né? Tem várias histórias e vários contextos, e várias diversidades, e várias riquezas. E a partir disso a gente consegue criar um país melhor. É claro que muitas escolas ainda não conseguiram implementar realmente essas legislações. Acabam só trabalhando essas culturas uma vez no ano, a partir do mês de novembro, ou no mês do dia do índio, né? Que na verdade correto a gente chama indígena, porque são vários povos indígenas. Mas a gente está na luta ainda, né? Muitos movimentos de movimentos pretos, movimentos indígenas estão na luta. E a gente ainda algum dia eu acredito que a gente vai conseguir chegar lá. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado das respostas, que eu tenha ajudado de alguma forma. E aí eu deixo um recado, né? A gente está vivendo um momento difícil, então fiquem em casa, utilizem álcool em gel, quando for saírem utilizem a máscara, lavem bem as mãos. E assim que passar essa pandemia, eu me coloco à disposição para contar histórias para as crianças na escola de vocês. Estou aberto também para as professoras baterem um papo em uma formação via online ou até mesmo com os pais, tá bom? E para quem não conhece meu canal, tem meu canal lá, Professor que Conta Contos Africanos, tem brincadeiras, histórias e cantigas africanas. Dá um pulinho lá e um abraço para vocês. Um beijo. Se cuidem. Expressamos nossa gratidão ao professor Denis, que gentilmente aceitou o convite e compartilhou todo o seu conhecimento e encantamento diante da cultura africana e afro-brasileira. Agradecemos também a brilhante participação das crianças e a colaboração das famílias.
Equipe da EMEI, professora Maria Lúcia Petit da Silva.